tudo bem, embora vocês tenham discordado um pouquinho sobre da onde, quando começa a crise ali, o fato é, essa crise ela já vem há um bom tempo reverberando e ela, na gestão do Ilho, apesar de que a gestão Andrés, a gente já falava bastante sobre isso, você pegar 400 milhões de dívidas e transformar isso em 900 e com 2 títulos paulistas, eu me pergunto, para onde foi essa grana? O que ele fez? E é uma coisa meio ali não respondida. O do Ilho, ele já entra numa situação que, assim, apesar de toda a falta de comunicação péssima, embate com a imprensa dia sim, dia sim, ele ainda consegue um fenômeno de aumento de receita. E de retenção da dívida, né? Exatamente. Ele estanca ali, ele fecha a torneira. Ele fecha a torneira e aumenta substancialmente a receita do clube, bate 1 bilhão pela primeira vez na história e tudo mais. O que pega muito na gestão do Ilho, que para muita gente dizer que foi a pior gestão do clube, é muito do ponto de vista do futebol. Sim. Que eu faço ali o paralelo que sou santista com o Rueda, que o Rueda cai, diferente do Ilho, mas o Rueda não me parecia, e até hoje não se provou nada em termos de dolo, em termos de falcatrua, em termos do que se tem dito, por exemplo, agora, que tem supostamente acontecido no clube, né? É muito, e aí assim, me parece que a torcida fica sempre com a percepção de quem é pior, quem vai pior no campo, e não necessariamente é dessa forma. Só que aí a gente vê o Corinthians, depois de toda essa crise, sendo agravada presidente após presidente, esse grupo ser destituído na votação interna, chegar o Augusto lá, que era eu confesso que assim, eu me lembro que a gente recebeu o Wagner Vilaron aqui, que fazia parte da comunicação da campanha. Foi desligado justamente no meio dessa... E o papo que se tinha é um cara que arejado, que não faz parte desse grupo, o clube está completamente... O clube precisa sair desse mesmo grupo. Um cara meio antipolítico, assim, né? E aí a pergunta que eu faço e de fato essa pergunta eu não sei mesmo a resposta, não é só para fazer retórica. Como que surge esse cara? Da onde que é esse cara? Como ele vem parar no Corinthians? Qual que é a história política dele no Corinthians? Quem é Augusto Melo? O Augusto, ele é sócio do Corinthians há mais de 40 anos, né? E o Corinthians, eu costumo dizer que você tem o Corinthians Futebol e o Corinthians Parque São Jorge, que são antagônicos. Não falam a mesma língua quem consome o Parque São Jorge o dia a dia e quem consome a Neoquímica Arena, por exemplo. Quem disse isso, mais ou menos, foi o Gobi, né? Que existe uma diferença. Inclusive cara, de tamanho, né? Assim, só não é o CNPJ diferente, mas o dia a dia, o que se discute. E o Augusto, ele sempre foi um cara muito popular em outros departamentos. Ele chegou a ter cargos na base, né? Como assessor do Sub-17 na época. E sendo parte do Grupo Renovação e Transparência, inclusive, do qual ele deixa de fazer parte em 2015, 2016, não tenho certeza agora. E ele se lança pela primeira vez como oposição em 2018, como vice do Roque Cittadini. O Becker pode me corrigir, é do Roque mesmo, né? Em 2018. E em 2020 ele entra como um candidato tido como a terceira força, porque a eleição era Gobi, do Ilho e o Augusto. O Gobi, à época, como oposição. E, cara... Ninguém sabia quem era o Augusto, para quem tá fora do Parque São Jorge, mas o Corinthians tem uma eleição interna com um colégio eleitoral de 4 mil pessoas. Então, qualquer voto é determinante, ele perde a eleição por 70 votos. E nessa eleição ele ficou mais até conhecido do ambiente fora Parque São Jorge pela história da Roda Gigante. Da Roda Gigante. Que ele teria dito... Ele disse. O grande plano que ele sustentava de marketing era transformar o Parque São Jorge, a Fazendinha, numa espécie de Disney do Brasil. Fazer um parque de diversões. Ele dizia à época que já tinha uma parceria para montar a maior roda gigante do Brasil. Aí ele cita aquela de Londres, né? Exatamente. Mas com qual sentido ter uma roda gigante? De trazer novas receitas para o clube, ganhar incentivo da prefeitura para trazer um atrativo ali para o bairro do Bom Retiro. Mas isso era de alguma maneira encarado com seriedade ou era tido como piada? Cara, fora do clube era meio piada, assim, de verdade. Só que não, porque era um candidato à presidência do Corinthians que foi muito pra eleição com aquela sensação de, cara, esse cara aí vai passar vergonha, é o Gobi ou o Duílio. No final ele ficou à frente do Gobi, que é uma figura enorme, o presidente que foi campeão do mundo pelo Corinthians, gostem ou não, é um cara que tem muito respaldo no Parque São Jorge, e ele ficou a 70 votos do Duílio. E estratégico, pensando num cenário absolutamente político, eu não sei se foi ou não,
mas estrategicamente foi um acerto ele concorrer a essa eleição que ele perde. Ele ganha informalmente, né? Ele ganha informalmente. Sai ganha maior, fama, né? sai, Ganha fama, sai maior. Ele sai como, ó, vai ser candidato na próxima e mais forte. O Duílio, ele assume como presidente em janeiro de 21, e é janeiro de 21 que o Augusto começa a campanha dele para se eleger em dezembro de 23. Com coisas que a gente não fica sabendo porque a gente não tá no dia a dia do clube. Mas, cara, o método eleitoral do Corinthians tem muito voto que é definido do cara tá tomando uma cerveja, comendo uma coxinha no bar, encosta o Augusto, senta na mesa dele e fala, pô, você já tem voto? Não, porque conversa sobre o plano de governo dele. E assim que você vai formando seu colégio eleitoral. E a mesma medida que a renovação e transparência não preparou um candidato. Do Duílio, ele sempre falou, cara, eu tô aqui pra fazer a minha gestão e eu não penso em quem eu vou colocar pra próxima. E não tinha. Tradicionalmente, quem vai na eleição seguinte é o diretor de futebol da gestão. Pra deixar claro que ele não ia preparar um candidato, ele coloca o Roberto de Andrade, foi um dos presidentes com a maior rejeição da história do Corinthians e também. Não termina o mandato do Duílio como diretor de futebol, é afastado. Ele se afasta. Ele pede demissão. Ele pede demissão. No começo de 23. E aí o André Luiz de Oliveira, o André Negão, ele surge como candidato muito do que a gente ouvia ali das pessoas do grupo Renovação e Transparência, era tipo, ó, ele é um dos fundadores do grupo, é a vez dele, cara. A gente sabe que ele não é um cara com uma oratória muito boa, um cara tão capacitado, mas é a vez dele. Porque quando lançaram o Gobi era calma, André, ainda não. Lançaram o Duílio, calma. Chegou a vez dele, não tinha o que fazer, basicamente. Só que essa preparação, pensando mais uma vez, politicamente, o próprio grupo Renovação e Transparência não fez com o André de transformar ele num diretor de futebol, que na política tradicional seria o secretário de obras de um município. Sim, sim. Entendeu? Um prefeito nomeia um secretário de obras, o quê? O secretário de obras é o que mais vai aparecer para a população. O governador André de São nunca Paulo participou da vida política do Corinthians? De cargo, política, sim. Do futebol, não. Mas diretor de futebol, que é o cara que... Diretor de futebol, que você sabe, né? Sim, é o cara que apresenta a contratação. Sim. Tá aqui, ó. Chegou o reforço aqui. Presidente do Conselho de Ética, esse tipo de cargo que não vem para o grande público. Mais interno, né? Ele tinha boa... Ele tem... acredito, eu não frequento o Parque São Jorge como sócio, mas ele é um cara que, segundo me falaram, um cara querido pelos sócios lá do Corinthians. Mas sempre lembrando, né, Luiz? A última eleição foi o quê? Pouco mais de 5 mil votos. Por aí. Pouco mais de 5 mil votos para eleger o presidente do Corinthians. E ele não ganhou em uma urna. Ele não ganhou, eram 22, né? 21 urnas. Ele não ganhou nenhuma. Em nenhuma. Impressionante. Velho. É impressionante. Cara, porra, esse sistema de votação a gente até conversou negócio que com não o entra na Gobi cabeça, sobre isso, cara. né? Aí ele fala da 30 vontade milhões de de mudar. torcedores, 5 mil decidem o presidente. Mas só falando ainda da eleição do Corinthians e trazendo para o momento do presidente Augusto Melo, ele ganha em todas as urnas lá do voto do sócio do clube social do Corinthians, não tem nada a ver com o sócio torcedor, que no Corinthians é o fiel torcedor. Ele tem essa aprovação muito forte dos sócios do clube e uma aprovação da torcida fora gigantesca. Gigantesca. Ele beirava unanimidade. O André. O Augusto. O Augusto era impressionante. E muito nessa linha do voto de protesto que eu falei, cara. Mas vocês acham que teve alguma... esse carinho que a torcida teve com ele tem a ver também com as frases de efeito que ele usou bastante? Sem dúvida. Ali comigo vai acabar a farra, vai acabar a brincadeira, vamos voltar a disputar título. O trabalho de comunicação dele foi perfeito. Perfeito. O trabalho dele de transmitir a ideia dele ou, enfim... ganhar popularidade com o torcedor. Porque a bronca do torcedor com a Renovação e Transparência era basicamente o time só tem velho, que foi ano passado, ex-jogadores nos cargos, né? Danilo, em outro momento o Sheik já teve cargo, Alessandro, Wilson. E o Augusto ele se elege falando o quê? Eu vou reformular o Corinthians. Ingresso barato. Aumentar a renda. Vou trazer novas parcerias, fazer uma camisa mais cara. E vou reformular o elenco. Eu acho que isso de reformular o elenco é o que mais trouxe o torcedor, cara. Sim. O torcedor não votante. O torcedor de rede social, o torcedor de arquibancada. Que é o que fortalece a imagem dele perante a opinião pública, né? Sim. E ele realmente faz a reformulação. Faz. O Corinthians, cara, em relação ao ano passado, são quantos jogadores diferentes no time titular? Ele contratou 12, né? Do time titular, o Fagner que tá machucado, né? É só o Fagner. Só o Romero, que já é banco de novo.
Mas ele... O Yuri? Eu até achei que ele não ia conseguir fazer as 10, 12 contratações Também. dele. E ele fez. E eu acho que ele fez, dentro das possibilidades de Corinthians, ele fez um bom mercado. Também acho. Ele não concluiu a reformulação. Mas ele fez um bom mercado de reformulação, mas juntou as frases de efeito, uma boa campanha e a rejeição. A gente tem que tirar quem está há tanto tempo no clube. E isso é mérito, toda a campanha precisa, virou termos o povo brasileiro escuta falar em marqueteiros de campanha, se assusta, mas é normal isso, e toda a campanha tem que ter marqueteiro. É fundamental também pontuar que ele teve o apoio dos Gaviões da Fiel, né? Sim. Manifestado publicamente em nota da Gaviões, que não costuma se pronunciar em eleições, tomaram partido pro Augusto, foi algo muito forte também. Curtiu esse corte? Gosta do nosso trabalho? Então considere se virar membro para ajudar o Futeboteco a crescer cada vez mais. Sua ajuda é muito importante. Clica aqui embaixo.